Olá, pessoal do primeiro. A gente agora vai gravar para vocês a continuidade da 25ª aula de filosofia, né? Lembra que a gente iniciou a 25ª aula na primeira parte na semana passada, falando sobre a corrente humanista, né, que surgiu após o Renascimento. Agora, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre dois personagens muito icônicos da Renascença. O primeiro deles é ninguém mais que Leonardo da Vinci. Gente, com a corrente humanista, passou-se a acreditar, passou-se a ter como verdade que o centro do universo seria o homem, e não mais Deus. O homem seria capaz de criar, de pensar e de proferir suas ideias, né? A natureza, não sem desacreditar de Deus, a natureza passou a não ser uma criação de Deus, ausente, longe do Criador. Passou a ser uma criação que continha o Criador. A natureza passou a ser uma manifestação do seu Criador, nele mesmo, ou com ele mesmo, né? A natureza reflete a mão de Deus para o humanista. Então, nesse ambiente de antropocentrismo, ou seja, o homem passando a ser o centro do pensamento renascentista, o homem ele passa a ser a entidade criadora, né? Livre por ter sido criada por Deus, mas livre para ter suas próprias ideias, o homem passa a ser considerado capaz de observar o universo, de estar sujeito às leis naturais, às leis físicas, às leis químicas. E o homem passa a ter possibilidade da criação também, sendo uma segunda etapa da criação de Deus, né? Deus teria criado o homem com o livre-arbítrio, com a liberdade de criar também, e esse passaria a ter a capacidade de criar consequentemente. Pessoal, o Renascimento ele determina que o homem é capaz de entender, né? A corrente humanista do Renascimento determina que o homem é capaz de entender e de produzir arte e conhecimento, e ciência, consequentemente. Portanto, nada que é do ser humano, próprio da natureza, fica alheio ao ser humano. Ou seja, traduzindo, o ser humano, o homem, passa a poder explicar tudo ao redor dele. Passa a poder formular teoremas, passa a poder formular teorias, né? As teorias na área humanista e o teorema na área de exatas. Gente, para que o homem pudesse formular teorias a seu respeito e a respeito da sua existência, enquanto ser, ele teria que ter o conhecimento da gramática, ele teria que ter o conhecimento da retórica, da filosofia clássica e da dialética, né? Lembra que eu falei para vocês na primeira parte que a dialética, o diálogo, e a retórica, a capacidade de argumentação, passaram a ser fontes de poder para o ser humano? E o Leonardo da Vinci, como nós falamos no comecinho dessa segunda parte, ele passa a representar a principal personagem para a história do homem renascentista. Porque o Leonardo da Vinci ele se mostrou capaz, ao longo da vida dele, de entender o funcionamento de tudo, desde a mecânica até a biologia, até a anatomia humana, e relacionar esses conhecimentos.
certo? Relacionar a função de um órgão do corpo com uma explicação mecânica e química. Vejam, vamos ver se vocês estão entendendo. Eu vou falar de uma outra forma. Todos os conhecimentos do ser humano, todos os conhecimentos da natureza, tanto os conhecimentos físicos de fenômenos, como os conhecimentos do corpo do ser humano, passaram a ser interpretáveis e explicáveis pelo ser humano. Deveriam ser explicáveis pelo ser humano. Por isso que o estudo da gramática, da dialética e da retórica passou a ser tão importante. A filosofia passou a ser fonte de conhecimento e o conhecimento passou a ser fonte de poder. Lembra que na primeira parte eu falei para vocês que não adiantava os discursos vazios ou baseados em completo misticismo, em completo dogma religioso, passaram a não ter mais vez. O pensamento teocêntrico passou a ser antropocêntrico quando o ser humano passou a ser considerado o centro do universo. Passou a ser considerado o centro intelectual do universo. O método científico de observação, experiência e experimentação passou a configurar o diálogo do ser com o seu criador e com da criatura com o seu criador e da criatura com a natureza, que também era obra do seu criador. Percebe? Gente, aí a gente vai começar a falar a respeito de um cara chamado Giordano Bruno. O Giordano Bruno também foi um renascentista visionário. Porém, veja, o que nós vamos falar a respeito do Giordano Bruno é que ele, na teorização dele, a primeira teorização que confrontou o modelo religioso, o modelo cristão, foi o modelo geocêntrico, né? Em contrapartida do modelo heliocêntrico, troquei. O modelo heliocêntrico em contrapartida, em oposição ao modelo teocêntrico. Ou seja, afirmando que o universo era habitado, afirmando que o universo era infinito e que orbitava ao redor do Sol, de uma estrela maior. E não um universo finito que orbitava ao redor da Terra, como a igreja acreditava, pregava e tinha como certeza. Então o Giordano Bruno, nessa parte, ele foi um cara que confrontou o pensamento cristão desde o início. Passando para a existência da alma individual, passando pela teoria da reencarnação e não da condenação ou da salvação, como a igreja pregava até então. O ser humano, para quem conhece a teoria espírita, o início da teorização espírita vem de Giordano Bruno. Vem da admissão pública da existência da alma e do renascimento dessa alma. O mundo passa a ser não um acesso para outro mundo, né? Ele passa a ser uma instância, né? uma medida de existência, um lugar de existência e de possibilidades de criação. Giordano Bruno prega esses dogmas em oposição ao que se acreditava na Igreja Católica. Gente, eu admiro muito a história de Giordano Bruno, mas, na opinião desse velho professor, o que mais chocou a sociedade filosófica, a sociedade pensadora europeia,
no Renascimento e durante a vida de Giordano Bruno, foi a afirmação pública dele de que o ser humano era dotado de uma magia. Quando eu falei para vocês agora há pouco a respeito de alma, para ele não havia, por exemplo, explicação plausível na religião. Portanto, a alma seria uma magia. Seria como se fosse uma chama, né? uma fagulha, como se diz no espiritismo atual, kardecista. E o Giordano Bruno acreditava que o ser humano teria o seu potencial criador nessa fagulha, que seria extinta, que seria apagada a partir do momento que ele começasse a seguir dogmas religiosos, como por exemplo a oração. O Giordano Bruno afirmava que o ser humano, que o universo, por ter sido criado por um ser infinito como Deus, deveria ser infinito também. E que a razão e o raciocínio do ser humano é que daria para ele as certezas dele. Por ele ser um ser autônomo, por ele ter essa magia, por ele ter essa fagulha divina em si, no momento do nascimento. Então, a razão do ser humano viria daí. Viria da capacidade dele de raciocinar a respeito das coisas e absorver ou não como conhecimento, como verdade. O ser humano era capaz de julgar. Certo? E o calcanhar de Aquiles de Giordano Bruno foi admitir publicamente, também afirmar publicamente que Jesus Cristo, os santos, os profetas e toda aquela miríade, aquela patota cristã da Bíblia, todos eles seriam magos, seriam mágicos, com capacidades, com aquela chama, aquela magia com a qual o ser nasce, desenvolvida a ponto de produzir manifestações, né? Profecias, milagres, visões, enfim. Aí, né, mais do que qualquer outra coisa, ele afrontou a igreja e foi perseguido pela igreja, foi perseguido, preso, sofreu tortura durante muito tempo. Esses dados estão aqui na apostila para vocês. Aí a igreja, né, o Santo Ofício da Inquisição, que passou a perseguir os renascentistas opositores ao dogma religioso, deu a chance de Giordano Bruno se retratar publicamente, de desdizer, né, de desmentir tudo que ele teria falado, como se aquilo tudo fosse mentira para ele. Ele se negou a fazer isso e aí ele foi queimado vivo. Gente, existem inúmeras informações a respeito do renascimento, de perseguidos religiosos e de teorias. Porém, nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Porque também trata-se de um assunto muito delicado e sensível hoje em dia. Então, a magia, a bruxaria e a categoria de mago ou de mágico ou de canalizador de energias são típicas de... Cada religião tem a sua teoria a respeito disso. Portanto, nós não vamos começar a falar bastante a respeito desse assunto das magias e dos mágicos e das maneiras de canalizar as energias, porque esse assunto é sensível e polêmico na nossa sociedade atual, tá? Então, a gente fica em Leonardo da Vinci como um cara que passou a entender todas as ciências humanas e exatas e passou a traçar paralelos entre elas. Portanto, foi o exemplo do homem renascentista que deveria
ter todo o conhecimento possível, e nós vamos ficar em Giordano Bruno, que foi o opositor ferrenho dos dogmas cristãos, perseguido, condenado e morto pela Igreja Católica Cristã por se opor às ideias seculares, tá? Gente, para todos que prestaram atenção nessa aula aí e tentaram entender as razões e as consequências do humanismo, eu agradeço a atenção e desejo a todos bons estudos.